Frente 3, módulo 13, fórmulas do arco duplo. Então, o que vamos ver nessa aula? Cosseno do arco duplo, seno do arco duplo e tangente do arco duplo. Como vai aparecer? Se ele for definir só fórmula, ele vai aparecer cosseno de 2a, ou 2x, ou 2α, o que for. Aqui, ó, seno de 2a, tangente de 2a. Então, são fórmulas, tá? Que dá para recorrer das fórmulas anteriores. Por exemplo, tangente de 2a é a mesma coisa que tangente de a mais a, tá? Ou seno de 2a é seno de a mais a, que recorre, onde recorremos? No seno da soma, tá? Agora, quem tem facilidade para memorizar fórmulas, existem as fórmulas que eu tranquilamente faço os exercícios, tá? Bom, qual então é a fórmula do cosseno do arco duplo? Tá? Ele aparece primeiro o cosseno do arco duplo. Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Ou ainda, o que ele aparece? Se eu substituir o seno por 1 menos cosseno de A, por quê? Lembram da relação fundamental? A relação fundamental é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Dele decorrem 2. Se eu quero o seno, tá? Eu vou mandar o seno para lá. Se eu quero o cosseno, tá? Eu mando o seno para lá. Então, olha, dele decorrem essas duas formulazinhas. Então, olha lá. Se eu não lembrei dessa, eu posso lembrar, tá? Dessa aqui, ó, 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Por quê? Tá? Se eu substituir seno ao quadrado de A por 1 menos cosseno ao quadrado de A, eu saio nessa nova fórmula, tá? Qual outra? Cosseno de 2A. Se eu substituir o cosseno por 1, ó, 1 menos seno ao quadrado de A ou de alfa, eu caio em 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa, tá? Então, são outras fórmulas para trabalhar aí, tá? Mas lembrei dessa, é o suficiente, tá bom? E a principal, que é a relação fundamental. Essa jamais eu posso esquecer, tá? Cálculo do seno de 2α. Então, ó, mais facilzinha, 2 seno A, cosseno A. E tangente do arco duplo, 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, vamos ver o primeiro exercício que ele diz. Sabendo que x pertence ao segundo quadrante, será que isso aqui é importante? Super importante, porque é ele que vai dar o sinal da minha função, tá? Então, x pertence ao segundo quadrante. E que seno de x é igual a 0,8, pode-se afirmar que o valor de seno de 2x mais cosseno de 2x é igual a, tá? Então, o que o exercício pede? Vamos do início. Ele pede o quê? Seno de 2x mais cosseno de 2x. Então, percebe que eu tenho, ó, seno do arco duplo mais cosseno do arco duplo, correto? E lembrando que ele deu o valor de seno de x é 0,8. Então, vamos por partes, tá? Bom, se eu preciso do seno do arco duplo, como é que eu calculo o seno do arco duplo? Fórmula, seno do arco duplo, 2 seno x vezes cosseno x. Bom, já tenho a minha primeira dificuldade instalada aí, olha. Eu tenho o valor do seno, mas eu não tenho o valor do cosseno, tá? Então, vamos dar uma paradinha. O que ele precisa? Ele precisa do cosseno do arco duplo, tá? Como é que eu calculo o cosseno do arco duplo? A mais simplesinha, ó, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, tenho seno, preciso do cosseno. Então, olha, para calcular isso, eu dependo disso e disso.
para calcular o seno do arco duplo e o cosseno do arco duplo, eu preciso encontrar o valor do cosseno, porque o seno eu já tenho. Então, eu preciso, através da relação fundamental, achar o valor do cosseno. Lembra que eu revisei para vocês como é que eu acho o cosseno tendo seno? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Agora é só desenvolver, tá? 1 menos, eu vou pegar assim, ó, qual é o valor que foi dado para o seno? 0,8. Porém, ele está ao quadrado. Então, eu sei que cosseno ao quadrado x é 1 menos 0,8 ao quadrado é 0,64. 1 menos 0,64 é 0,36. E o cosseno está ao quadrado, eu sei que eu tenho mais ou menos raiz quadrada de 0,36. Cosseno x é mais ou menos raiz quadrada de 0,36, eu sei que é 0,6. Muito bem. Como eu tenho dois valores, agora eu preciso determinar realmente quem é o valor do cosseno. Lembra que eu falei para vocês, ó, nós estamos no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante, ele vai ser o quê? Negativo, tá? É só rever o conteúdo lá do cosseno. Então, eu sei que para mim, como ele está no quadrante, o meu cosseno vai valer 0,6 por estar no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Agora, eu tenho condições de achar o cosseno do arco duplo, o seno do arco duplo, para achar a equaçãozinha, a expressão algébrica que eu preciso. Então, vamos voltando. Cosseno de 2x. Cosseno ao quadrado. Quem é o cosseno? Menos 0,6 ao quadrado. Menos. Quem é seno de x? 0,8 elevado ao quadrado, correto? Então, 0,8 elevado ao quadrado. Então, cosseno do arco duplo será 0,6 ao quadrado, 0,36. Isso? Expoente par, o resultado é positivo. Menos 0,8 ao quadrado é 0,64. Então, qual vai ser o cosseno do 2x? 0,36 menos 0,64, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, 0,28. Achei o cosseno do arco duplo, volto e acho o seno do arco duplo. Só substituir. Seno do arco duplo será 2 vezes qual é o valor do seno de x? 0,8. Vezes qual é o valor do cosseno de x que nós achamos aqui embaixo? Menos 0,6. Se eu multiplicar 2 vezes 0,8 vezes 0,6, eu vou encontrar que seno de 2x vai ser menos 0,96. Agora eu termino meu exercício. Tenho o seno do arco duplo e o cosseno do arco duplo. Quem que é o seno do arco duplo? É menos 0,96. Mas quem é cosseno do arco duplo? É menos 0,28. Então, ó, menos 0,28. Então, ficou 0,96, negativo na frente, conservo. 0,28. Menos 0,96 com menos 0,28 vai resultar em menos 1,24, que esse será a alternativa A, a resposta do meu exercício. Tudo certo? Seguindo, exercício número 2, ele diz o seguinte, ó, o valor da tangente de 10 mais cotangente de 10 vezes seno de 20 é. Então, vamos lá. O que que ele pede? Tangente de 10 mais cotangente de 10 vezes seno de 20.
ele quer achar o valor dessa história aí, tá? Tangente de 10. Tem fórmula para tangente de 10? Já sabemos que tangente de 10 é seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Mas cotangente de 10 é uma fórmula auxiliar. Cotangente é o inverso da tangente, tá? Se tangente é seno por cosseno, cotangente é o quê? Cosseno sobre seno do ângulo dado. Correto? Vezes, agora prestem atenção, ó. Eu posso dizer que seno de 20 é igual a seno de 2 vezes 10? Posso, não posso? É o dobro dele. Então, ó, seno de 2 vezes 10. Tá? Se eu tenho seno do arco duplo, basta colocar no lugar. Olha lá. Primeira coisa que eu vou pensar, ó, uma adição de frações com denominadores diferentes, acho o MMC. O MMC de cosseno 10 e seno 10 é seno 10 vezes cosseno 10. Pego o MMC, divido pelo denominador e o resultado multiplico pelo numerador. Então, vamos lá, ó. Seno 10, cosseno 10, dividido por cosseno 10, eu cancelo o cosseno. Dá seno 10, vezes seno 10, seno ao quadrado de 10. Mais, desculpa aqui, ó, tá? Seno 10, cosseno 10, dividido por seno 10, cancelo o seno, sobrou o cosseno. Vezes cosseno, cosseno ao quadrado de 10. Correto? Agora, vamos continuar. Eu posso dizer que isso aqui, ó, é o seno do arco duplo. Não é, ó? É seno de 2 vezes o x, né, ou a. Como é que eu calculo? O a para mim agora vale 10. Como que eu calculo o seno do arco duplo? Tá? Seno vai ficar 2 seno 10 vezes cosseno 10. Correto? Então, vamos ver o que vai dar nessa história aqui, tá? Isso aqui, ó, é a nossa própria relação fundamental. Vamos voltar. O que é a relação fundamental? Seno ao quadrado de x de alfa, seja qual for o ângulo, mais cosseno ao quadrado de x ou alfa, seja qual for o ângulo, é sempre igual a quanto? A 1. Então, eu sei que no lugar desse pacotinho aqui, ó, eu vou colocar 1. Tudo isso sobre seno de 10 vezes cosseno de 10, tá? Multiplicado por 2 vezes seno 10 vezes cosseno 10. Eu não estou numa multiplicação de frações, se eu quiser pôr o 1 aqui, ó, embaixo, posso também. Então, se eu estou numa multiplicação de frações, eu posso cancelar o de cima com o de baixo, numerador pelo denominador, tá? Aqueles que são iguais. Então, ó, seno de 10 por cosseno de 10. Tudo isso porque eu estou na multiplicação. Cosseno de 10 por cosseno de 10. O que sobrou no numerador? 1 vezes 2, 2. O que sobrou no denominador? 1. 2 sobre 1 vai dar 2, que é a alternativa, a letra C, tá?